Quem lembra, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos assistindo um episódio, lembra disso? São 8 episódios na vida quem que é o personagem principal? Isso sabe, faz a gente, como professor, ficar bem motivado. A gente faz uma pergunta, demos uma aula passada, e aí você faz uma pergunta simples e a resposta é o silêncio. Então, assim, vou dar uma segunda chance. Quem é o personagem principal do nosso seriado? O que ele era? Alguém estava aqui? Vamos lá, a gente está olhando a vida, um episódio da vida do Dr. Marcos, lembra disso? O que aconteceu com ele? Definitivamente não resta a menor dúvida. Vamos tentar com guloseimas. Hoje nós temos uma guloseima diferente. Vamos ver se isso aqui motiva você. Ninguém lembra o que aconteceu com o Marcos? Com o Dr. Marcos? Isso, agora vem a segunda fase da aula. Quando todo mundo fala assim, você que está aqui na frente não ouve. Vamos lá. O que está acontecendo com o Dr. Marcos? Quem está falando? É isso. Aconteceu o quê? Isso, ela recebeu um diagnóstico, ela estava ela estava num hospital. Lembra disso? Cama de hospital. Ele estava sentado ao lado da cama, lido tudo que está acontecendo, tratando um paciente, só que dessa vez um paciente de câncer terminal era quem? É isso. E aí se passa algo, e como é que termina o episódio de domingo passado? Isso, alguém. Ele estava no carro, ele sai, senta no carro, no subsolo do prédio, olhando para o cimento, para a parede, e não consegue completar o versículo. Qual versículo que era? Isso, todas as coisas cooperam para o... E aí ele para nisso, ele tem uma série de dificuldade de completar. Aterrissamos, lembram disso? Ok, vamos para o segundo episódio. Nas semanas seguintes, Dr. Marcos passou a estudar como nunca o caso de Aparecida, até porque era sua esposa. Ele que nunca havia buscado uma segunda opinião, porque ele era a segunda opinião de muitos, agora tinha 3 pastas de laudo, cidades diferentes, havia assinado sites de estudo, havia ligado para colegas de residência de outros países, incomodava especialistas sem horário, de madrugada, sem pedir desculpas. Havia, em suma, transformado a doença de Aparecida num problema. Um problema que um médico precisa resolver. Era o único modo que ele conhecia de demonstrar amor pela sua esposa. Aparecida, já em casa, observava tudo em silêncio. Deixava que ele espalhasse todos os laudos, livros, pesquisas por sobremesa do jantar, da cozinha, do escritório, lugares que às vezes eles tinham até um tempo para meditar sobre a Bíblia. Deixava que ele ligasse para os filhos, com atualizações num tom como se fosse uma reunião, e ele chefiando um grupo médico. Era assim que conversava com os filhos. Ela deixava que ele chegasse tarde, porque ficava até tarde da noite, pesquisando ensaios médicos, fazendo teste e buscando uma solução para a cura. Numa quinta-feira, às 2h, ela, Aparecida, aparece na porta do escritório de Marcos e diz: Marcos? Ele levantou os olhos da tela com o reflexo azulado da tela no seu rosto. E ela continua: você não vai dormir? E ele respondeu: não, preciso terminar de ler esse protocolo agora que achei de Berlim. É sobre... E ela interrompeu. E ela disse: eu sei do que é. Eu sei o que você está buscando. Ela se apoiou no batente da porta. Estava mais magra, mais fraca, pálida.
mas conservava os mesmos olhos de sempre. E disse: Marcos, eu confio nele, apontando para cima. Ele, Marcos, abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Eu sei que você está conseguindo, ela continuou, sem acusação. Desculpa, eu sei que você não está conseguindo, ela continuou, sem tom de acusação. E eu sei que isso é o seu jeito de demonstrar que me ama. Mas você precisa se cansar de um jeito em que você precisa se curar primeiro. Ok. Nós estamos estudando a responsabilidade do homem, a tensão entre a responsabilidade do homem e Deus. Eu sou Elcio. Se você não estava aqui na aula ou no episódio passado, isso está gravado. Alguns de vocês aí fora me abordaram, assistiram. Desafio você a assistir para não perder nada do episódio, para você entender o que está acontecendo. Agora, vamos ajudar ao Dr. Marcos. O que a gente faria por ele? Então vamos tentar, nesse tempo que a gente vai passar junto agora de manhã, demonstrar a responsabilidade bíblica entre o quanto o ser humano é responsável por suas decisões. Sim, vamos tocar, mesmo que de modo breve e leve, numa questão importante que se chama livre-arbítrio. Vamos explicar a regeneração do homem, em que fase nós estamos, como isso funciona, como é que a gente pode identificar a narrativa de Deus no dia a dia e refletir sobre algumas responsabilidades para a nossa vida cristã. Então vejam, olhem só, essa foto que está aí. Imaginem, você já dirigiu um carro com problema de alinhamento? Quem já dirigiu? Legal. O que acontece? Isso, ele vai para um lado, e normalmente ele escolhe um lado, e se você solta o volante mesmo por alguma fração de segundo ou por um segundo, ele começa a mudar de direção. Ele não trava, na verdade, ele não para, ele não deixa de caminhar, ele não para de andar, mas ele não vai para o lado que você quer. Lembra o exemplo que nós demos na aula, no episódio passado, das vacas? Quem lembra? Lembra? Isso, nós colocamos lá, né, o episódio da Bíblia em que são colocadas duas vacas que nunca fizeram aquele trabalho, não eram para ser vacas, elas estavam amamentando, se assim posso dizer, foram colocadas e elas caminharam de forma reta. Parece, ou ficou provado que tinha alguém no controle. Mas vamos voltar para o carro. Você continua absolutamente para dirigir esse carro, certo? Para virar, para acelerar, para frear. Mas, largado à própria sorte, esse carro nunca irá reto. Porque, entre aspas, a sua natureza agora, a forma com que ele foi fabricado, já não está mais em ordem. Então, nós dizemos que ele está desalinhado, fora de linha. Então, guardem essa imagem, nós vamos usar essa imagem todo o tempo aqui hoje pela manhã. Ela vai explicar melhor do que qualquer definição sozinha, a diferença entre duas palavras que hoje nós vamos aprender, que é a diferença entre um livre-arbítrio e uma livre agência. Guardem isso. Vamos lá, eu preciso distribuir isso aqui, então você precisa me ajudar. Ah, sim, tem tudo aqui, né? A exemplo da aula passada, tem açúcar, tem tudo aqui. É um doce da minha infância. Pergunta: como você responderia a alguém que diz: se Deus já decretou tudo, eu não sou responsável por nada? Vamos lá. Imagina que você está numa reunião de trabalho, você está no almoço em casa com a família, você está numa situação, alguém, inclusive pode ser um ateu, sabe que você é cristão e lança essa pergunta para você. Como respondemos?
Você já ouviu alguém usar a soberania de Deus como uma desculpa para não agir? Ah, Deus sabe. Eu tenho o privilégio de estar em várias igrejas pelo Brasil, pela atuação que eu faço como professor aí de um instituto. E a gente dá foco em aula de liderança com várias matérias. E uma das matérias que eu ministro, além de liderança, é projetos. Claro que você não consegue, num final de semana, dar uma aula sobre projetos, a pessoa sai de lá com o MBA de projetos. Então a gente faz algo bem enxuto, mas para irmãos em Cristo que não têm a chance de nem ter sentado num banco escolar e estão dirigindo obras, e estão dirigindo grandes projetos, milhares de pessoas, para ele suga aquilo como se fosse um néctar precioso. E é muito engraçado porque algo passa por todos os lugares, então independe do quanto a gente estuda ou não, me parece. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não fazemos nada, ou, português melhor, fazemos nada, e a hora que está chegando o momento, é normal. Ah, vamos orar. Vamos pedir para Deus resolver isso aqui. Então você não se preparou. Você não preparou o que você ia fazer, você não se preparou para onde vai, mas vamos orar. Então, de maneira respeitosa e com reverência ao nosso Deus, o que não vai acontecer é você não estuda para a prova. A prova vai ser amanhã cedo, hoje à noite. Você ora. Ah, Senhor, o Senhor sabe, me ajuda a ir bem na prova amanhã, eu preciso ir bem. Ou na reunião com o meu chefe. Ou... Eu tenho uma resposta para você. Isso não vai acontecer. Porque Deus é tão justo de que Ele não vai te dar um resultado melhor. Ao contrário do ímpio, que virou noites, dias, estraçalhou o material que tinha que estudar e vai fazer a mesma prova que você. Senão esse Deus estaria sendo injusto. E o que nós fazemos é, às vezes, dado o aspecto de soberania de Deus, ou a nossa incapacidade de preparo, a nossa falta de preparo para tomar decisões, nós empurramos isso para Deus. Ah, se Deus quiser, então vai dar certo amanhã na prova. E se você for mal, o que aconteceu? Deus não quis. Outro desafio. 2 times cristãos vão disputar uma partida. Os 2 oram para ganhar. Certo? Os 2 oram para ganhar. Para quem Deus vai atender a oração? Como é que Deus sai de uma dessa? Como é que eu faço? E ainda eles dividem assim, os 2 principais pastores da igreja estão em cada time. Então, se você tem superstição à sua oração, a oração de alguém, né? Quem é pastor aqui, quem vai no aniversário, festa, funeral, sobra para o pastor orar, não é verdade? Parece que a oração dele tem assim um poder maior. Então vamos imaginar que exista isso e eles estão em times diferentes. Os 2 oram no vestiário com o time e entram para jogar. Como a gente sai disso? Então, e muitas vezes, nós não entendemos e não sabemos lidar com um Deus soberano. E delegamos a Ele responsabilidades e algumas coisas que cabem a você. Então, voltando ao ponto. Se você não estiver preparado, você vai mal na prova. Se você é líder, você não preparou a sua equipe para o evento, você não preparou a reunião, sim, sua reunião vai ser ruim. Certa vez fiz isso, quem conhece aqui meu filho, ele fez bem isso. Pai, vem no meu quarto, resumindo a história, vamos orar. E filho adolescente chamando o pai no quarto, então é uma coisa que não... É o contrário, eles põem uma placa, né? Não entre, sai daqui e tal. E o resumo da história era esse. Ah, amanhã eu vou ter uma prova e tal. Aí eu falei assim, não, você não vai orar comigo? Vou, nós vamos orar para que realmente você tire 0. Para que seja uma experiência ruim. Para que você sofra bastante. Para que através da sua irresponsabilidade pela justiça de Deus, para a próxima, você se prepare. Aí sim, se ele for gracioso, se ele for misericordioso como é, e se for da vontade dele, aí sim, você pode tirar uma nota melhor e vamos buscar o 10. Não é?
Então veja, existe uma ideia de livre-arbítrio e de tomada de decisão. Primeiro, a expressão livre-arbítrio eu não encontro nas Escrituras. Se você já encontrou, eu preciso da sua ajuda. Ela não está lá. Em nenhum momento existe livre-arbítrio. 2, a gente não sabe um pouquinho o que é arbitrar. O que é um árbitro? Né? No futebol, pelo menos, a gente chama de juiz. Mas ele é, de fato, um árbitro. Ele arbitra. Então, talvez a gente nem saiba o que é um árbitro, como funciona um árbitro. Mas, o que eu quero desafiar vocês é ver que antes da queda, antes do pecado, Adão e Eva possuíam, sim, um verdadeiro arbítrio. A capacidade real de escolher entre obedecer ou não obedecer, sem nenhuma inclinação interna para o pecado. Então, Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles não tinham influência nenhuma de tomada de decisão. Calma, mesmo com a serpente. A serpente propõe algo para eles, mas não consegue influenciá-los. Eles tinham livre-arbítrio. Depois da queda, o homem ainda continua dirigindo a sua própria vida, o carro. Ainda age de modo livre, mas segundo os seus próprios desejos. E esses desejos agora puxam sempre para o mesmo lado, ou para um lado. Lembra do carro desalinhado? Então não tem como. Uma vez conversando isso com uma pessoa que gosta muito de churrasco, ela fez assim: não, tem um exemplo melhor. Qual é? Uma picanha. Uma picanha, fulano? É, porque veja, é assim, quando eu me converti, eu identifiquei aquela capa de gordura. E aquilo, eu luto com aquilo e vou tirando, é fácil e eu consigo, tenho vitórias, etc. Eu vou tirando aquela capa de gordura. São os pecadões. Aquela coisa que fica clara que você está fazendo. Mas agora eu cheguei numa fase de que eu não consigo identificar e tirar a gordura que está entremeada na picanha. Que inclusive é o que dá sabor para a carne. Eu não sei se você sabia disso. Essa gordura entremeada ali, para quem gosta, é o que dá sabor para a carne. Então esse é a nossa natureza pecaminosa. Ele está dentro de nós, enfronhado. Ele está dentro, ele está intrínseco. Não tem como tirar. Não é possível. Então você tira aquela capa de gordura, mas a gordura está entremeada. Então não tem jeito de você comer uma picanha sem gordura. É impossível. É a mesma situação que nós estamos então do ser humano. Antes da queda, ele tinha, sim, livre-arbítrio. Agora, depois da queda, só um instantinho, voltou. Agora, depois da queda, ele tem uma livre agência. Antes da queda, Adão e Eva eram um carro perfeitamente alinhado, criados sem pecado, possuíam verdadeiro livre-arbítrio. Eles tinham capacidade de escolher entre obedecer ou não. Eles receberam e exerceram essa capacidade. Depois da queda, aquele alinhamento do carro que era perfeito se perdeu. O homem ainda dirige, mas não age mais livremente, porque ele está escravo do seu próprio desejo. Pensaram nisso? Nós, eu e você, somos escravos do nosso próprio desejo. Qualquer situação que você vá tomar uma decisão, você é sim influenciado pelo seu cérebro, pela sua consciência, por você mesmo. E você tem padrões, você tem gostos. Então mesmo um juiz,
Ao interpretar toda a lei e buscando isenção, é impossível tomar uma decisão totalmente livre. Vamos até aí. Ninguém falou nada até agora, estou preocupado. Normalmente esse é um momento de polêmica. Não, não é assim. Não. E se você está incomodado, eu fiz o meu trabalho. Vamos lá. Comentários até aqui. Pois não. Quando olho para Romanos 1, ele fala claramente que os atributos de Deus, o poder de Deus, é claramente visível através das coisas criadas. Sim. E quando eu olho para esses assuntos, tento fazer uso do que Deus criou para entender alguma certa lógica que Deus usa. Então, por exemplo, a gente vive num mundo causal. Isso desde a física é óbvio. Você bate na parede e dói. As ações que você tem, elas têm consequências. A imagem que eu vejo para conciliar essa questão da liberdade nossa e da soberania de Deus é tipo um oceano, onde você tem um barco. Então, o barco ele tem liberdade para navegar, para pôr a direção, mas não tem como sair do oceano, ele está dentro desse controle, dessa provisão de Deus. Contudo, tem a liberdade para trazer o rumo. Ok. Em resumo, se você não ouviu, está fazendo uma analogia como o oceano e um barco, em que o barco tem a liberdade de mudar de direção, mas ele está preso dentro de um mesmo oceano. Uma vez conversando isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas não, discordo, você está errado. Legal. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Legal. Se você quiser ir para a Lua agora, vá. Não, Não, se você quiser então agora não envelhecer. Se você conseguir fazer seu coração parar de bater por completo, porque há quem consiga diminuir os batimentos, mas não consegue parar de completo, faça. Então você não é totalmente livre para fazer o que quiser. Nós não somos, nós estamos presos a leis da física, leis da natureza. Então é um engano de nossa parte imaginar que nós somos livres para fazer o que nós queremos. Nós somos responsáveis pelo que fazemos, mas nós não somos livres para fazer o que nós queremos. Então, como eu disse de maneira breve, veja, alguns estados que o ser humano estava antes e depois da queda. Então aqui tem a situação, aqui tem a natureza, os desejos, escolhas e as responsabilidades. Veja, antes da queda, a natureza era 100% boa, sem inclinação para o pecado. Podia desejar genuinamente o bem. Você já imaginou que mesmo quando você está fazendo o bem, ou desejando o bem, hoje a gente tem máculas? Antes da queda, existia um poder de escolha entre o bem e o mal. E a responsabilidade dele era plena, 100%. A humanidade após queda, ela é corrompida. Ela passa a estar inclinada ao pecado. Lembra do carro? Não tem jeito. Não tem jeito, você está inclinado ao pecado. Você é levado ao pecado. A nossa vida é torta. Torta, você às vezes endireita e volta. Torta, você é um carro sem alinhamento. Você escolhe o pecado livremente. Sabia disso? Quando eu e você pecamos, você pode colocar culpa em qualquer coisa ou situação, mas o principal culpado é você. E há quem diga de que quando você peca, é porque você está demonstrando amor ou prioridade para aquilo em detrimento ao Deus que nos livrou disso. E você faz isso de propósito, com um propósito.
que é fazer o que você estava fazendo. Então não dá para pecar sem querer, que eu já ouvi também assim, eu pequei, mas foi sem querer. Não, você queria pecar. Eu e você queríamos pecar. Nós decidimos pecar. Mas como a culpa é sua, você põe em quem você quiser. Não é? Não, a culpa é minha, então você vai dizer que é o trânsito, você vai dizer que era o atraso, você vai dizer que era... Você não sabe o que eu estou passando, a situação da minha vida, e você é ainda completamente responsável. Mas Deus foi misericordioso. Você entendeu o Evangelho. Nós falamos que nós somos nova criatura, não é isso? Ok. Nós somos nova criatura. Nós temos agora, então, novos desejos ou objetivos que são colocados em nós pelo Espírito de Deus. Alguns podem dar um nome a isso ao processo de santificação, assim como queiram. Aí você começa a buscar escolha do bem genuíno. Mas eu não sei você, mas eu não consigo. Meu carro ainda está desalinhado. Eu me converti. O Espírito Santo habita dentro de mim. Mas eu consigo estar desalinhado. Ou, para quem lembra, hoje em dia não tem mais pipa, ou papagaio, não sei o nome que você dava, que ele era penso. Aí, quem sabia os truques, você tinha que pegar lá uma fitinha e colocava, temos aqui, saiu poeira da boca, hein, irmão? Era fabricante. Aí você colocava do outro lado e dava uma compensada. Aí um pedaço. Aí começam as técnicas de como melhorar a situação pecaminosa, certo? Agora é um durex. Você vai dando um jeito para fazer isso. Então você endireitava o negócio. Mas se aquele negócio saísse por um instantinho, se escapasse o negócio, voltava para a natureza dele torta. Essa é a nossa situação, ou pelo menos é a minha situação. Agora, no céu, nós, quando sairmos desse corpo, nós vamos estar em perfeita restauração. Não, olha que interessante, não vai ter como a gente desejar algo ou ter objetivos algo que não seja um bem perfeito. Nós vamos voltar ao estado original. E nunca mais você pecará. Aí sim você vai estar livre do pecado. Mas você continua sendo responsável. Então veja, em todas as situações, nós somos responsáveis. O ser humano é sempre responsável pelo estado que ele está. Não importa o momento ou a situação que ele está. Por isso, nós gostamos de repetir esse versículo, às vezes fora de contexto, inclusive, que diz, o coração é enganoso acima de todas as coisas. Vale lembrar que coração nas Escrituras não é esse negócio que bate aqui. Não é emoção. Nós latinos, quando fala em coração, você me magoou, eu estou com o coração ferido. Não é interpretação bíblica. O coração é razão, é o cérebro. Então nós podemos trocar aqui, o cérebro, as suas decisões são enganosas acima de todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Então é o carro que você está puxando para cá e ele quer ir para lá. Você já deu banho em porco? Põe roupinha no porco. Solta o porco. Ele vai voltar a ser porco. Coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É a mesma situação que o Dr. Marcos está passando. Ele tem um coração desesperadamente corrupto, enfrentando uma doença, que ele é o especialista, mas agora o paciente é a própria esposa. Como ele vai deixar essa doença vencer? Será que ele está preocupado em recuperar a esposa? Ou como vai ficar que o paciente, a mulher do Dr. Marcos, esse especialista morreu de câncer? Será que ele está preocupado mais com ele? Ou de verdade com a cura dela? Um outro exemplo.
Nós podemos fazer escolhas. E nós fazemos escolhas. Eu e uns amigos, ia falar o nome, mas um de vocês conhece, eu não pedi permissão. Nós tomamos uma decisão anos atrás de fazer o possível para cuidar da carcaça aqui, para a gente dar menos trabalho ou por menos tempo para os nossos filhos, quando a gente não tiver mais condição de fazer por nós mesmos. Então, até onde eu consegui ir ao banheiro sozinho, até onde eu consegui lidar com as coisas da casa sozinho, eu vou trazer menos peso e menos fardo. Mas as escolhas são dadas por nós. O que nós queremos é não cuidar, não fazer, e a hora que vier o problema, vamos ajoelhar e pedir para Deus o milagre, a cura. Se eu deixar para começar a fazer atividade física aos 80 anos, a chance de eu gozar de algum benefício disso é muito pequena. Se eu não cuidar das minhas finanças, hoje, abre parênteses, Deus dá a aposentadoria da gente na juventude, não vai ser aos 80 anos que eu vou falar, não, agora eu vou começar a juntar um dinheirinho. Não vai acontecer. Não vai. Você pode orar, mas seus joelhos vão estar com artrose. As suas juntas vão doer. Você vai ter dificuldades no intestino. Agora, se você tomou decisões sábias antes, você é responsável. A chance de você ter uma projeção melhor, com a bondade de Deus, é muito grande. Então, quero desafiá-los a pensar como é que você toma decisões, lembrando da soberania do nosso Deus. Porque parece que quando a coisa está ruim, ou você não planejou, aí os joelhos se dobram. Vamos orar. Salvo engano, falei isso no episódio passado, que nós oramos para escolher a camiseta ou a roupa que tiramos do armário hoje pela manhã? Provavelmente não. E não tem nada de errado com isso. Mas talvez há quem faça assim, não é? E a ideia é mexer com seus alicerces mesmo, você já está com o exame na mão, já fez o exame, já está com o resultado. Só que está lacrado. Aí você vai levar ao médico. Aí no caminho você vai orando, Senhor, que não tenha nada aqui, que não apareça. Aí a hora que o médico vai abrir agora, Senhor, mostra. Queridos, eu não consigo entender que a nossa fé é dessa forma. Sim, Deus pode fazer isso, Ele pode fazer o que quiser, da forma com que Ele quiser, sem prestar um mínimo de conta. Ele faz o que Ele quiser, quando quiser, no tempo que Ele quiser. Mas Ele é um Deus racional, amoroso, misericordioso. E Ele não pode estar contra a própria natureza dEle. Então, se aquele exame está com problema, entenda o que eu vou dizer, não adianta orar para alterar o resultado, mas nós deveríamos estar alinhados com Deus e preparados para entender e absorver o resultado daquele exame. Comentários, mágoas, angústia, trauma de infância. Não quero assistir mais esse episódio. Vamos lá. Bem alto, Luciano, por favor. Quando você faz uma coisa, a consequência você pode ter certeza que vai ser negativa em relação a você, por exemplo, pegar tua moto, dirigir com sono à noite com chuva. Tem que se você sofreu um acidente muito forte, se você ter dormido no hotel, acordar cedo descansado. Aí acontece isso com o cara e ele fala assim, pô, o que foi acontecendo comigo? Ele procurou. Então, onde que você coloca ali naqueles quadrinhos essa questão da inconsequência? Ok. As duas semanas a gente fazer o melhor da gente no trabalho, com seu chefe, com seu funcionário, com seus filhos. Isso vai dar tudo que você me falou. Você vai tomar prova amanhã. O que você deve fazer? Estudar. Qual é a consequência? Você
você deve orar até para Deus permite que você leia, que você entenda a questão, que você acerte, que você não é uma bobagem. Mas aí sim, vai estar na soberania de Deus, se Deus vai fazer isso ou não. Mas são as consequências das coisas. Então não manda a gente ser esperto, não se depende. Ela falou para mim que era desde o início. Veja, Lu falou o seguinte, ele sabe, eu tenho motocicleta. Sim, eu faço viagens longas. E ele estava dizendo ali para quem não ouviu que se eu tiver, sei lá, andando muito tarde da noite, em condição de chuva, etc., cansado tal, a chance de eu sofrer um acidente é grande. E sofrendo um acidente, a culpa é de quem? A Lúcia estava dizendo aqui na frente, não, mas Deus diz que é para a gente fazer o melhor que a gente pode ter, fazer as coisas da forma mais certas possíveis, etc. Tal. Aí, se for da vontade dele que deu errado, então, como é que eu respondo isso? Quem me ajuda? Quando tem situações que você não é o responsável, né? Por exemplo, passei alguns anos atrás a situação, meu sobrinho de 7 anos foi diagnosticado com leucemia. Aí você fala, é justo uma criança de 7 anos ter que passar por um tratamento de leucemia, passar por todo o sofrimento. Ele não buscou isso, ele não escolheu isso, mas ele teve que passar por isso, não só ele, como a mãe, toda a família. Muito bem, eu pedi ajuda. Ela não veio. A situação ficou mais difícil. Todos ouviram? Não? O que ela disse foi, então, resumindo bem, sobrinho, 7 anos de idade, leucemia? Leucemia. Ele não escolheu, ele não fez nada, entre aspas, na vida dele que pudesse levar ele a isso. Como é que a gente faz? Eu lembrei de uma outra história. Você vai ajudar? Acho que era um pastor aqui da região que estava voltando de uma viagem com a esposa e os filhos. E era de manhã, tinham acabado de sair do hotel, se eu não me engano. Estava na rodovia, uma moça alcoolizada jogou eles para fora da estrada, bateu o carro, morreu o marido e a esposa. E acho que o filho mais velho e o mais novo ficou no carro, acho que durante um dia, 2 dias, alguma coisa. Uma coisa que foi bem... eu lembro desse acidente. Então, ele também provavelmente não provocou isso, foi uma outra pessoa que provocou. Ele não ajudou. Okay. Vamos... você já tem a resposta? Vamos ouvir a resposta. 2 semanas antes, eu tinha sido diagnosticada com câncer. Tá? E quando vieram com essa questão para mim, a minha família veio e falou assim, olha, a gente não queria levar isso para você, que você tem aí o seu problema para resolver, mas o Bernardo tá com leucemia. Eu falei, agora? Eu falei, simplesmente vamos orar, entregar nas mãos de Deus e ter a fé de que tudo isso vai passar, mas nós vamos ter que passar por isso. Nós vamos ter que atravessar esse mar. Só que Deus vai abrir o mar para nós, porque a gente não vai caminhar sozinho. Mas nós temos que ter a fé. Com a fé a gente vai chegar na vitória, como nós chegamos. Ok. Com a fé a gente chega na vitória. Vitória nesse caso é cura ou não? É cura. Ok. E se não curar? Se não curar, aí você continua acreditando que isso é o que Deus tem para você. E você tem que tirar a melhor lição possível. Talvez não seja para mudar o seu coração, talvez seja para mudar o coração de alguém que está do teu lado. Ok, nós temos 10 minutos de intervalo para vocês pensarem contra mim. Então, se isso não é a vitória, então Deus trouxe a derrota, que é o oposto de vitória. Vamos para o intervalo. Então, nós terminamos o tempo com uma pergunta, com um desafio bem grande. Mas eu quero colocar mais ingredientes aqui na nossa sopa. Nós não somos forçados a pecar. Mas sem a mão de Deus no volante, nós sempre estamos puxando a nossa vida para o mesmo lado. Conseguem entender?
Nós, depois de regenerados, aceitamos ou entendemos, eu não gosto dessa expressão de aceitar, nós entendemos o plano maravilhoso que Deus fez por nós mesmos, através daquele sacrifício naquela maldita cruz. Nós não temos mais a desculpa de que nós éramos escravos do pecado. Então agora nós somos livres do pecado. Mas nosso carro continua desalinhado e nós continuamos a pecar. Então o problema que eu quero que você reflita com você mesmo no espelho é: o problema não é a sua liberdade, porque nós gostamos da parte do livre. Eu sou livre, eu sou livre. Então, depois que o Espírito Santo passa a habitar em você, você de verdade conquista uma liberdade, que antes você era escravo do pecado. Agora nós deixamos de ter o pecado como nosso Senhor. Nós deixamos, nós não somos mais servos do pecado. Você passa a ter liberdade. E aí você peca. Agora a desculpa é qual? Se antes eu era servo, eu era escravo do pecado, e um escravo não tem escolha. Agora, você ganhou certa liberdade e continua escolhendo pecar. Então o problema não é a liberdade, queridos. O problema está em o que é que você quer, o que é que você prioriza. O que você quer, o que você prioriza, é o que é responsável pelas suas ações e passam a ser um problema. São as nossas escolhas. Como eu disse momentos atrás, há quem diga que quando você peca, você escolheu pecar e está demonstrando mais amor ao pecado do que ao nosso próprio Deus, dado a nossa natureza corrompida e o nosso cérebro desesperadamente corrupto. Podemos seguir? Elcio, lógico que todo versículo tem um contexto, né? Mas aqui em Filipenses 2 tem esse versículo que lógico que Deus não vai colocar no nosso coração o desejo de praticar o pecado, né? Mas quando a gente vê, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele, é um trecho assim intrigante também, né? Porque antes tem uma série de preceitos, né? Tem um contexto esse versículo, não vai fazer nada, né, por ambição e tal, mas ele é forte também, né? Porque muitas vezes a pessoa como eu posso me expressar, a busca por Deus também é colocada por Deus no coração dela. Mesma situação, por exemplo, uma família que tem 3, 4 filhos, todos criados na igreja, o pai levou foi no mesmo carro, foi na mesma escola bíblica, e o filho entende de maneira diferente. E aí o pai fala, como assim, né? Mesma criação na cabeça de pai e mãe, enfim, todo mundo, né, já deve ter visto situação assim. Mas esse versículo, ele, dentro do que a gente está pensando aqui, né? Deus colocar na gente, no nosso coração, tanto querer como realizar, é algo que tem também a ver com a soberania dele, o momento, né, que ele vai despertar o interesse na pessoa em buscar Deus, né? E quantas vezes ele coloca isso e a pessoa abafa também, né? Ela desvia o olhar, prefere seguir a rota que ela está fazendo errada, porque ela não vai querer abrir mão. Ela sabe que se ela se aproximar de Deus, ela vai ter que renunciar àquilo que ela tanto gosta, ela sabe que é errado. Mas esse é um trecho assim que, enquanto a gente estava pensando aqui, você falando, ele me veio à cabeça, né? De tanto querer quanto... obrigado. Como realizar. Veja o que foi dito. Deus coloca, ele usou a expressão coração, na mente da gente o querer como realizar. Então, se você não ouviu, então quando eu faço o mal,
Ah, foi Deus que quis, não é? Porque Deus coloca na nossa mente o querer e o realizar. Não, isso é uma heresia muito grande. E esse versículo, realmente, a gente tem que estudar dentro do contexto ao qual ele está e o que a gente está falando naquele... O que a gente não... o versículo está participando de todo o contexto onde ele está exposto. Mas guarda, vamos seguir. Em Josué, tem uma expressão muito forte, quando eu estudo a história de Josué, me chama bem a atenção, que quando ele confronta o povo e diz assim, escolhei hoje a quem servis. Aí a gente gosta daquela outra parte, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você deve ter isso aí, talvez, na sua casa, colado em algum lugar, etc, etc. Mas eu gosto de pensar o antes. Josué desafia o povo a escolher a quem eles vão servir. E é uma escolha única. E aí ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós escolhemos essa servidão. Então, mais um desafio para os seus alicerces. A quem você serve? Sim, a resposta na escola bíblica, nós estamos aqui, que nós temos que falar, né? Então, assim, olha, tem orelhinha branca, é fofinho, rabinho de pompom, tal, a gente lembra de um coelho, mas como nós estamos na igreja, a resposta certa não, é Jesus, não é? Então, a pergunta é, a quem você serve? Agora, você é livre, faça o que você quer. Eu lembro da minha infância, adolescência, e aí a hora que eu comecei a ficar livre. Não é mais o sonho de hoje, mas quem é da minha idade provavelmente gostava de contar os dias para tirar habilitação, né? Para poder dirigir. E aquilo me dá liberdade. Eu vou para onde eu quero. Eu não tinha grana para pôr gasolina, mas eu vou para onde eu quero. Aí, próximo casar, então, eu tinha um pensamento, agora eu caso, aí eu vou fazer o que eu quero. Meu pai não manda mais em mim, né? Aí você pega alguém e fala assim, eu sei que a risada deve ser pelos dias de hoje que a gente brinca com as esposas, etc., né? Que elas que decidem se eu estou com vontade de fazer alguma coisa, não é isso? Essa é a brincadeira. Preocupante até essa brincadeira, porque tem muitos homens tornando isso uma verdade, não é? Mas não é o assunto da nossa aula. Mas não. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que no fim do dia, eu como homem, não estou falando machão, não estou falando homem, que a Bíblia descreve, o meu maior companheiro no dia a dia é a solidão das minhas decisões. Agora que eu coloco a cabeça no travesseiro, sim, eu vou orar, buscar comunhão com o nosso Senhor Deus, indubitável. Mas se você é um homem, estou falando isso para os homens, homem de verdade, conforme a Bíblia quer, quantas decisões eu tenho que tomar, entre aspas, sozinho. E as responsabilidades delas também eu tenho que acatar sozinho. E o que foi as consequências? Sozinho. Em alguns momentos, e quantos momentos eu tive que tomar decisões contrárias à minha esposa, à vontade dos meus filhos, etc. Já aconteceu de tomar decisões contrárias ao meu chefe. E aí nós temos que ter a responsabilidade sozinho. Então, no fim do dia, com esse volante torto, nós temos um grande Senhor da nossa vida, que somos nós mesmos. Leia as Escrituras com essas lentes. Como nós somos egoístas e entendemos que no fim do dia as coisas vão acontecer, vão fazer, porque eu quero. E alguns de nós somos mais mimados do que outros, que quando a coisa não acontece, a gente chora, reclama, põe a culpa nos outros. Sou infeliz. Você não sabe o que eu estou passando. Eu vejo algumas orações por aí assim, Deus, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu falo assim, como que não? Ele sabe.
O que você não tem é uma mente, uma disposição de se entregar para esse Deus de verdade e servi-lo. E aí, se você é servo desse Deus, o que estiver acontecendo vai ser de acordo com a vontade dele e a soberania dele. E o Senhor Jesus disse que neste mundo, ele deu uma certeza: nós teremos aflições e problema. Eu participo muito de evangelismo, né? Por onde eu passo. O foco é evangelismo. E eu sou contrário a alguns irmãos que na hora que estão fazendo com que a pessoa aceite a Jesus, né? Como se eu tenho que aceitar Jesus, e fazem promessas mentirosas. Sua vida vai melhorar. Você vai ver como é. A Bíblia está dizendo que os servos vão passar por aflições. Quem é que disse que o fato de verdade de a gente ter o privilégio de ser enxertado no reino de Deus, nós só vamos ter coisas boas? Agora você vai passar a ter um emprego bom, não fica mais doente, seu filho melhora. Claro, antes, você já viu o ímpio que segue os padrões que Deus tem nas Escrituras e a vida dele é boa? Eu já vi vários. Ele é um bom pai. Excelente pai, às vezes melhor do que eu. Ora, a família dele anda bem nesse aspecto. Ele é bom em finanças. Ora, a vida financeira dele é boa. Então, o que eu quero desafiá-los é: quem é o seu Senhor? Decida hoje a quem você vai servir. Pois não. Esse versículo deixa claro que você não é livre, né? Você decide quem você quer servir. Ou você é servo lá, ou você é servo aqui. É sempre servo, né? Ou você continua servindo a sua natureza padrão, que é o carro desalinhado, ou passa a direção da sua vida para Deus. Boa, estragou o final da aula, então, por favor. Não, faça uso da paçoca para ficar com a boca cheia, entendeu? Mas sim, o que ele disse é fato. Nós sempre somos servos de alguém, ou de alguém, melhor assim. Não. Pois não. Seguindo também essa lógica, se a gente serve um Senhor e sempre serve, então esse Senhor é quem dita as regras e define a realidade. Hoje, todo mundo é doutrinado, todo mundo tem um conceito na cabeça e todo mundo se põe na posição de árbitro. Talvez respondendo um pouco às histórias. Nós temos já definição de que é bom e que é errado, o que é justo ou o que é injusto. E quando, seja Deus ou a circunstância, não enquadra no nosso conceito, o natural não é pensar eu estou errado, mas o natural é pensar Deus está errado, Deus é mau. Né? Por quê? Porque ele não enquadrou na minha definição de bem, né? Ok. Eu falo isso porque muitas vezes o câncer traz bênçãos. Eu fui abençoado, minha família foi abençoada com o câncer do meu pai, que trouxe sofrimento, mas trouxe o evangelho em casa e houve salvação em casa. A raiz disso, ele morreu, mas ele entregou sua vida. E eu não posso falar que esse câncer foi injusto, ruim. Ele só não encaixa no meu padrão de justiça e bom que eu tinha. Perfeito. Eu não posso deixar de notar que, novamente, é o que aconteceu no domingo passado, nós só lembramos de coisas que nós entendemos que são ruins. Difícil alguém lembrar aqui de uma situação X boa e o que essa situação fez boa. E eu quero arriscar dizer que tem muito mais situações, entre aspas, boas do que ruins na vida da gente. Nós vamos a transição mais nas ruins. Isso. Nós valorizamos o que são ruins e nós a categorizamos como ruins. Eu ouvi de um pastor, algumas pessoas dizem que
ele está aqui hoje, ele anda mais comigo, já me viu em outras situações, que eu sou uma pessoa muito direta, etc. Tal. Por exemplo, eu não sirvo para trabalhar na recepção lá da igreja, ok? Lá em cima, no templo. Porque o irmãozinho vai chegar atrasado, eu vou falar, não, cara, você não entra. Não, você não vai sentar onde você quer, porque você está errado. Não, você aguarda. Então, é um ministério em que eu não sirvo. Não é? Porque você tem que fazer as coisas assim. Mas tem um pastor norte-americano, que certa vez eu vendo ele falar, eu acho que ele ganhou de mim. A pessoa chegou para ele dizendo assim, não, pastor, fiquei sabendo notícia, estou com câncer, em estado muito avançado, eu vou morrer. Aí ele disse assim, que bom, minha irmã, porque eu também. Só que você já sabe quando que é um mês. Eu não sei. Pode ser daqui a um segundo. Pode ser, então Deus está sendo misericordioso com você. E já te deu uma ideia, olha, o tempo, a ampulheta está encurtando. E a minha não. Então a minha angústia é maior do que a sua. Olha o tratamento de choque. A minha angústia é maior do que a sua. Porque eu não sei quando. E você já sabe. Porque morrer nós vamos todos. Então veja, como Deus é bom em tudo. E Deus é sempre bom. Mas a gente categoriza a bondade dele em coisas que nós dizemos que são ruins. Então, essa foto aqui eu acho bem legal. Então, assim, são duas aves, né? E cada uma escolhe segundo a sua própria natureza. Então, há quem escolha boas sementes, o que vai colocar para dentro do corpo. Mas tem uma outra ave aqui também que ela escolhe comer carniça. Corvo ou urubu, como queira. O que é que você está colocando para dentro da sua vida, no dia a dia? E aí você espera que o que saia seja algo bom. Ok, vamos falar do que está na moda. Hoje em dia, agora, finalmente saiu um negócio que a tecnologia está dando para a gente, que a gente consegue diminuir nossa massa corpórea com menos esforço. Certo? Antes disso, eu conheci uma pessoa que a moda, entre aspas, era fazer cirurgia bariátrica. Entenda a moda com devido respeito. A cirurgia, para muitas pessoas, salva a vida, prolonga a vida da pessoa, eu entendo. Mas em alguns casos era pura falta de indisciplina mesmo, ou de disciplina. Então eu conheci uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. Passou por aquele a céu aberto, abriu, cortou, tirou parte do estômago, do intestino, etc. Tal. Emagreceu. Depois de um tempo ela estava obesa novamente. Como assim? O cara tem 2 estômagos? Como é que funciona? Não, foi descobrir que a pessoa estava tomando leite condensado, tudo que era farelo de doce, comendo açúcar puro. Resolve? Então o que você está pondo para dentro de você? Da onde você se alimenta? Para depois acontecer alguma coisa na sua vida durante a semana e você conseguir olhar pelas lentes que as Escrituras nos ensinam e você começar a ver a mão de Deus ali, mesmo em situações que você entende ruins. Aqui no intervalo foi me proposto algumas situações. Sei lá, aeroporto, eu estou atrasado, chego e não consigo embarcar. Fiz de tudo e não consegui embarcar. O avião cai. Foi um livramento. Você viu? Deus... Então Deus queria matar todas as pessoas que estavam lá dentro daquele avião, menos você. Aí eu faço o contrário. Não, por que você não fez força para entrar? Porque se não era para você morrer, o avião não caía. E o contrário. Você viu, se esforçou, pegou o avião e o avião caiu. Pois é, então Deus queria matar você e levou todas aquelas pessoas juntas. Você Percebe que não há sentido
no que nós estamos fazendo? Outra, veja que a ideia aqui é provocá-los nos seus alicerces, a ter dúvidas e sair daqui inconformados. Então, se há decisão, se a pessoa faz o que quer e Deus permite que isso faça o que quer, por que Ele permite ter o livre-arbítrio de alguém fazer o mal? Por quê? Deus é bom. Como é que Ele permite, Ele daria esse livre-arbítrio de alguém fazer o mal? Então nós somos influenciados por escolhas. Nós temos escolhas. Quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida? E você é responsável por elas. Vou voltar no exemplo do domingo passado. Todos nós queremos, o curso não é efetivamente disso, mas todo mundo quer descobrir a vontade de Deus, não é isso? Quando a coisa aperta, queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Senhor, fala. Outro dia eu brinquei com uma pessoa, lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Ok? O que Deus espera de você não está encoberto, que você precisa descobrir a vontade de Deus. Como se estivesse encoberto, que você vai tateando, aí você vai descobrindo. Não, ela está lá. Se você não manuseia o manual, as escrituras, você não lê, você não tem um compromisso, você não está próximo desse Senhor, é mais difícil levar a vida. É mais difícil, é mais pesado. E piora, porque agora você tem uma nova natureza. Porque antes você era escravo do pecado. Então deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos aproveitar. Agora não. E aí você entra num problema muito sério. Como é que eu faço? Porque eu escolho agora. Agora você tem algum acusador dentro de você que aponta a hora que você está pecando e escolhendo fazer errado. E você não quer sofrer as consequências. Eu não estudei, mas eu quero ir bem na prova. Pense. Você tem dificuldade de assumir responsabilidades? Quando? De novo, quando eu converso com jovens que vão casar e eles me dão essa liberdade, ou pedem minha opinião, meu genro teve que passar por essa, ele não teve escolha. Aí, eu explico para esse jovem o que é de verdade ser um homem casado. E eu faço o possível para ele desistir de casar. Porque se ele, depois de tudo, disser eu quero, uma coisa ele não vai poder dizer, pelo menos para mim, eu não sabia. Não, você sabia. Pedro não está aqui hoje. Pedro é meu genro. Encontrem com ele. Eu fiz de tudo para ele não namorar minha filha. Depois disso, fiz de tudo para ele não noivar com a minha filha. E depois eu fiz de tudo para ele não casar. Entendo, fiz de tudo, não é maltratar, fazer isso. Não. Pedro é uma excelente pessoa. Realmente, assim, muito bom tê-lo na família. Considero ele hoje um filho, que o Daniel me deu uma parte do... né? Que o Daniel que criou e eu que estou pegando a parte boa, né? Mas Pedro, eu contei tudo para ele. O que é ser homem, o que vai acontecer, como é que vai ser, você vai estar cansado, você vai fazer, tal. Ainda lembrei ele do seguinte, né? Bem rapidinho. Deus criou o homem e depois Eva, a mulher. E foi dado a Eva, vamos tomar cuidado com isso hoje, cada vez mais difícil, a função de ser uma ajudadora idônea, ok? Que não deixa de momento nenhum ter a mesma qualificação, importância e amor que tem Adão. Okay? Lá não existe esse negócio de ser não existe. Mas esse não é um assunto. Mas aí eu lembrei o Pedro. Mas a responsabilidade toda é sua. Mas Deus é tão bondoso que te deu alguém para ajudar. Mas se o ajudante não fizer, é você, cara. A responsabilidade é sua. De tudo que vier a acontecer no seu lar. Você tem um privilégio, e eu espero que minha filha seja uma excelente ajudadora, que esteja do seu lado, que se junte a você, que te complete, que faça.
mas a responsabilidade é sua. Deus deu uma ajudadora. É sua. Então, tomar decisões é muito difícil. Em que momento na sua vida você tem dificuldade de assumir responsabilidade? 2. O que costumo usar como justificativa, desculpa para o meu pecado? Ou inação, que às vezes é não fazer nada. Às vezes você não faz nada, você não toma nenhuma ação. Não, você tem que tomar decisão. Qual é a justificativa que você usa para o pecado? Ah, mas aqui na sala é fácil, porque pecado não tem justificativa. Pois é, mas você peca. Qual é a justificativa para o pecado? Exemplos tolos, eu estou falando para eu ouvir, tá bom? Não sou nem um pouquinho melhor. Quando a gente para, por exemplo, numa fila dupla, só para minha esposa descer, porque ela vai pegar um remédio rapidinho aqui na farmácia. Por quê? Se você frauda o seu imposto de renda ali só com esse recibinho, mas é só um aqui para dar um jeito. Por quê? Qual é a justificativa? Quando eu era, Aline e Gustavo eram crianças, estava em casa um pastor visitando e tal, a televisão estava ligada e eu comecei a dar bronca nos dois. Para, fica quieto, eu quero ouvir, etc. E essa pessoa mais velha do que eu lá comigo, amigo. Aí a hora que deu, ele me chamou no canto baixinho, fez, senhor, por que você está dando bronca na Aline e no Gustavo? Ah, não, já você viu, a televisão está ligada, a gente quer ouvir, quer fazer, etc. Ele fez assim, nossa, você está querendo que eles não sejam crianças? Qual é o pecado que eles estão cometendo para você estar dessa forma? Ou é você que está querendo um conforto, você está querendo ouvir o seu programa na hora que você quer e quer que as crianças se comportem de uma forma com que elas não entendem e não sabem? Pensa isso, Elcio. Seus filhos estão sendo escravizados por quem? Por qual motivo nesse momento? Por que eles estão tomando uma pena? Então, o que leva a justificativa para o meu pecado, no meu caso de egoísmo? Como o Evangelho confronta essa postura? E aqui vale um parênteses, a gente usa bastante a palavra evangelho, não é verdade? Evangelho, evangelho, evangelho. Se você está anotando, para você pensar, o que é o Evangelho? A gente fala tanto, eu sou evangélico, inclusive. O que é o Evangelho? Qual é a importância desse Evangelho na sua vida? O que ele promove em você? Então, como o Evangelho confronta sua postura? Que mudanças concretas você precisa ter nesse início de semana? O que eu vou mudar? Eu vou deixar de fazer, eu vou melhorar. Eu vou olhar, aí sim, o que Deus espera de mim e eu vou mudar. Porque Ele é meu Senhor. Então, se Ele é meu Senhor, as vontades não são mais minhas. E as minhas decisões eu presto conta a esse Senhor. O que você vai fazer? Que mudanças concretas você vai ter? Nós vimos até aqui 3 pontos importantes na nossa aula. Primeiro, antes da queda, o carro estava totalmente desalinhado. O carro estava totalmente alinhado. Esse é aquele momento que eu errei, mas eu ia falar que só para ver se estavam prestando atenção. Não, eu errei mesmo. O carro estava totalmente alinhado. Existia um livre-arbítrio. E eles tinham a capacidade de obedecer ou desobedecer. E eles escolheram de forma livre, sem aquela gordura da picanha entranhada, a desobedecer. Depois da queda, a nossa vida, o carro começa a puxar para um lado. Nós continuamos ter livre agência
mas deixa de ser um livre-arbítrio. E nós começamos a tomar decisão com o coração inclinado, enganoso, que nos leva para armadilhas. Deus age em nós, mas não tira a nossa mão do volante. O que Ele permite e o que Ele pede é que nós cedamos o volante para Ele. Conta essa história de uma pessoa que estava, imagina, você estava na rodovia, aí vê alguém pedindo carona, e era Jesus. Nossa, quem não quer dar uma carona para Jesus? Oh, fantástico. Aí ele faz assim, não, entra, ô senhor, claro. Aí o senhor Jesus falou assim, não, mas eu preciso dar uma olhada no carro, eu não ando em qualquer carro. Como é que está o seu carro? Abre lá o porta-mala. Não, tem lá umas coisas, tal. Não, abre o porta-mala. Eu quero ver tudo. Aí ele olha tudo. Aí você fala, ah, tá bom, isso aqui é verdade, né, senhor Jesus, tira. Ah, isso aqui tá. Isso aqui é inadequado, né? Aí seu porta-mala fica vazio. Aí você vai fazer o quê? Bom, então tá bom, né? Vamos lá, continuar. Você fica um pouco de pena, olha para trás, tudo aquilo, né? É bom isso aqui, hein? Eu gostava disso aqui. E você deixa para trás. Aí você vai, então vamos, senhor Jesus, vamos seguir, né? Vamos. Aí você vai em direção a sentar no lugar do motorista. O senhor Jesus fala, opa, não. Eu só dirijo. O volante é meu. Não, mas espera, o carro é meu. Eu já deixei as coisas para trás. Não. Para eu andar com você, eu preciso estar no volante. Aí nós começamos a ter problema. Não, peraí, senhor Jesus, eu dirijo há tantos anos, eu sei o caminho. Ah, não, senhor Jesus, não, eu conheço bem a estrada. Não, o senhor não sabe aqui como é que é a região, né? Que é perigoso. Eu conheço aqui os atalhos, os caminhos. Deus, o Senhor Jesus está dizendo, não. Eu vou começar a dirigir a sua vida, submeta ao volante da sua vida, mas de uma maneira especial. Você continua sendo responsável para a direção que o carro está indo. Ele não vai deixar na gente ser um robô. Os animais são assim. Toda a criação é assim. Mas nós somos feitos de uma maneira tão especial, em que Ele conserva em nós capacidade de continuar tomando as decisões e sendo responsáveis por ela. Mas agora eu tenho alguém pilotando comigo. E aí o que eu digo para adolescentes é: o que é que nós fazemos, não quando ninguém está vendo, mas quando só Deus está vendo? Como é a sua vida dentro de você, que só Deus sabe como é? Como você conduz? Então nós continuamos responsáveis. Deus continua sendo soberano. Mas agora, em Cristo, somos capacitados a querer e agir para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ou deveria glorificar a Deus. Tudo. Não é uma partezinha. Tudo. De como você trata o seu próprio corpo, de como você trata os outros, em todas as situações, em todos os lugares e todas as ações, devem glorificar a Deus. Então, volte comigo para o início, por exemplo, do carro. Um carro desalinhado não perde a liberdade de se mover, não é verdade? Perde a capacidade de andar, entre aspas, sozinho. Você tem sim desejos que não escolheria ter, mas vem os desejos de fazer o mal, de pecar.
Mas a escolha de segui-los continua sendo genuinamente sua e minha. Nenhum carro dirige sozinho para um buraco e depois diz assim, não tive escolha. Nós temos escolha. Essa é a boa notícia. Eu e você temos escolha. E se a gente age de alguma forma, é inclinado ao que você está colocando para dentro e se alimentando daquilo. E é o que sai de você. O que você está assistindo? Que livros você está lendo? Como é que você está fazendo com o seu tempo? E o tempo está indo embora. E eu vou dar um desafio para vocês também essa semana. Quanto tempo na semana você faz atividades para passar o tempo e depois reclama? O tempo é, na minha opinião, o presente que Deus me deu mais precioso é o tempo. Não é a saúde, não é a capacidade, é o tempo. E é algo que eu não consigo recuperar. Você ouviu a expressão, vamos ganhar tempo? Ah, me ensina. E eu gostaria de ganhar mais tempo. A gente não ganha tempo. Você pode usar melhor, sabiamente o tempo, ou como a Bíblia diz, eu posso remir o tempo. Mas você sempre está perdendo o tempo. O tempo está indo embora. E o que você está fazendo com o tempo que Deus lhe deu? Passando o tempo? Essa é uma estratégia do diabo. Mesmo antes de existir internet. Existia uma época que não existia, né, um mundo sem internet. Mas no jornal já tinha passatempo. Para alguém sentar ali e fazer coisas para não usar o tempo de acordo com o que Deus espera de nós. E fica ali passando o tempo. Esta semana, quando vier a tentação de dizer que eu não tive escolha, lembre-se que você tem escolha. E o mesmo Deus que nos responsabiliza pela direção é o único que pode realinhar a sua e a minha vida. Só que é de dentro para fora. Então você sempre tem escolha. Então, exemplo de domingo passado, deixo aqui antes da gente voltar para o Dr. Marcos, deixo aqui uma sugestão de oração. Pai, reconhecemos que somos responsáveis diante de Ti. Livra-nos da desculpa, do orgulho e da dureza do meu coração, da minha mente. Dá-nos arrependimento sincero, fé perseverante e coragem para obedecer a Tua palavra, porque lembra, como eu disse para o Pedro, a responsabilidade é sua. Você vai prestar conta. Voltando aqui para encerrar o tempo, deixa eu achar só aqui o slide. Ah, não está aqui. Vamos voltar ao Dr. Marcos e vamos embora com mais esse episódio e vendo como é que nós vamos resolver a vida dos outros. Porque resolver a vida dos outros a gente resolve fácil, né? Não sei vocês, mas é fácil. Então, porque ele havia nomeado, né, Dr. Marcos não respondeu à esposa, lembra? Ele ficou calado, porque ele não tinha como. Ele havia nomeado com precisão cirúrgica exatamente aquilo que ele não queria encarar. Que debaixo de toda a pesquisa que ele tinha e da sua capacidade, de todo o controle que ele tinha, de toda a responsabilidade médica, ele havia assumido, uma pergunta não era respondida. Como Deus é soberano? Se Ele realmente governa todas as coisas, para que serve o meu esforço? Se Ele não é soberano, se o mundo funciona pelo acaso, pela competência humana, então para que orar? Aparecida voltou para o quarto. Ele ficou parado, olhando para a tela do computador. E percebeu com clareza que o diagnóstico que mais doeu era o dele. Que nos últimos dias tinha feito tudo, absolutamente tudo, menos uma coisa: ajoelhar e orar. Perguntas, traumas, infâncias, angústia. Alguém quer dividir algo? Então voltem
Porque o episódio essa série está chegando ainda no seu ápice. E nós vamos resolver isso até a última temporada. Bom domingo, queridos.